Florentino apresentou sua campanha. Bem-vindos, madridistas, como estão? Vamos agora com Florentino, porque antes fizemos o vídeo do Riquelme, que já está disponível aqui no canal. É justamente o anterior, vou colocar na parte de cima, à direita deste aqui, acho que vai aparecer ali. Se não aparecer, vai ser ali mesmo. No final deste vídeo, um dos dois vai aparecer sobreposto na tela, vai ser um desses dois. Porque, bom, tentamos dar a mesma cobertura, naturalmente, para um e para o outro, e opinar sobre um e outro, estamos aqui para isso. Bem, depois da apresentação hoje de Riquelme, muito direcionada ao sócio, o que Florentino Pérez fez hoje foi se dirigir ao sócio também, naturalmente, mas falar em geral sobre o que é a sua candidatura. E olha, não acho que vai ter muitos, não acho que ele vá fazer muitos outros eventos, é que partimos dessa base, de que não precisa, ou ele acha que não precisa, ou todos nós achávamos que não precisava. Mas se o outro candidato começa a oferecer coisas, e a tocar onde talvez possa doer um pouco, mesmo que muitos pensem que isso nem faz cócegas nele, não é? Mas começar a se infiltrar por essas brechas, dessas reivindicações dos sócios nas assembleias, ao longo desses 20 anos que o outro também anotou. E quem está por trás dele disse a ele o que devia dizer. Talvez nessa candidatura de Florentino Pérez, ele passe a levar isso mais a sério ou faça mais aparições públicas. Mas, claro, foi algo muito forte. Foi marcante ter Ronaldo Nazário, Pirri, o presidente de honra, Solari e Roberto Carlos presentes. Claro, Roberto Carlos, Pirri e Solari estão no Real Madrid, já fazem parte do clube. O Ronaldo, ninguém ou poucos esperavam por ele, né? E o fato de que ele esteve lá pessoalmente. O Real Madrid, já dentro do clube, ninguém ou poucos esperavam pelo Ronaldo. E o fato de que ele saiu e depois disse, bom, mas sim, os sócios devem estar muito agradecidos, as ações em geral também. A La Madrid é muito potente, quase mais do que tudo que o Florentino fez. De frente não, isso é interessante. E vamos passar aqui a comentar. Com algum ataque complicado para o seu adversário, porque o outro, claro, o outro esteve atacando. Coisas da presidência do Florentino, dos planos futuros do Florentino, com maior ou menor acerto. Por exemplo, referir-se a usar a palavra privatização. Eu já disse aqui que entendo por que ele faz isso, porque é uma palavra impactante, mas não será bem assim. Pode até haver contradição, mas acredito que Florentino Pérez também se contradiz. Hoje, ele não explicou isso. Dizer que o clube é dos sócios e ao mesmo tempo dizer, mas vamos vender 10%, então me expliquem um pouco melhor, não é? Hoje ele não explicou e não sei se vai explicar. Acredito que ele não abrirá espaço para debate ou explicações. Recentemente, ingenuamente pensei, talvez essa campanha seja sensacional. Para que Florentino adiante para a gente tudo isso que ele ia dizer depois nas assembleias? E vocês sabem que eu temo que não, e temo que esportivamente, que também eu cobria com ele. Questão de presidência, ele vai dizer que o treinador dele é o Mourinho? Também não fizeram perguntas para ele, talvez depois em algum evento os sócios tenham perguntado. Sobre o novo treinador, é o Mourinho? Vamos ver o que o outro fala. Já? Perguntou Pedrerol. E não garantiu nada, claro, mas por isso o outro pode entrar pela rede, pelas frestas. Esse não fala do esportivo e é um pouco tudo vai continuar igual? Sim, Nico Paz, sim, Victor Munhoz, que sim, cheguei e talvez mais alguma contratação. Como não? Não pode ser de outra maneira, não é senão paz. Sim, Nico, naturalmente, verão, não damos todos um tiro, né? Mas, claro, se não fala nada, o outro pode logo anunciar os nomes dessas contratações que afirma ter garantidas. Refiro-me a Henrique Iglesias. E por isso, a vida da campanha vai te mostrando isso com o passar dos dias. E está nas mãos do candidato, que é quem mais precisa se mexer, quem mais precisa atacar, quem precisa divulgar nomes e tal, para que Florentino diga mais, porque se o outro não fizer, Florentino não vai dizer nada. É que hoje eu acho que é uma carta de apresentação incrível de senhores. Eu consegui isso, aqui tem títulos, a Forbes diz isso, somos sensacionais. E sim, ele tem razão em muitas coisas.
embora sobre os 2 anos em branco, ele não faz muita referência a isso. Claro, mas é isso, ele praticamente não precisa de mais nada. Florentino Pérez, mas ele realmente atacou o outro em algo que pode doer muito. E basicamente é isso resumido, e agora vamos fazer uma revisão de tudo o que ele disse. Olhar para ele e dizer, e você, quem é? Ou melhor, e tu quem és, né? Um cara de 37 anos que vem aqui e sua empresa, que você vende como se fosse a melhor do mundo, pois olha só sua empresa. E agora vamos contar o que ele disse sobre a empresa, sem mencionar Riquelme e sem mencionar o nome da empresa. Enfim, mas vamos lá, e eu insisto nisso, sobre vender os 10% nada, sobre a parte esportiva também nada. E em uma campanha decente, deveria ser incentivado que um dos dois candidatos, por mais que seja presidente, também tivesse que falar sobre isso. Mas, claro, escute, qual vai ser? Qual vai ser o seu plano? Já vimos que o passado foi glorioso, os 2 últimos anos não, passado glorioso, e já sabemos que o Senhor contrata os melhores do mundo. Já. Mas e este verão, como vai ser? Porque se houver um terceiro verão, que chegue o verão, terceira temporada sem títulos, aqui ninguém sai vivo, quer dizer, a gente se mata entre si, claro, e isso Florentino não vai ter que dizer, eu acho, mas enfim. Bom, enfim, esse foi o clímax desse momento com Florentino salvando Florentino e Ronaldo. Dizendo que as pessoas gostam muito dele e tal, e insisto, muito bem, em termos de encenação, fantástico, além da sobriedade florentinesca do Real Madrid e tal, colocaram o vídeo antes, nesse sentido, tudo certo. Bom, ele começou dizendo, convoquei eleições porque detectei uma campanha contra mim. E eu digo, mas isso é motivo para convocar eleições? Desculpa, isso é motivo para convocar eleições. Se houvesse uma campanha contra você, ela continuaria, e ninguém te tiraria da presidência do Real Madrid, pois ainda faltavam 3 anos. É que a gente para muito pouco para pensar nisso. Dissemos que ele estava irritado, perdeu a cabeça e convocou eleições para dizer: vocês não querem me tirar? Então venham, se apresentem. E você diz, tá, mas para quê? Para quê? Se o assalto à presidência do Real Madrid acontece porque um dia você está distraído na sua poltrona lá em Valdebebas ou no Bernabéu e chegam os caras e tiram de você, né? Com espadas ou com armas, então você diz, sim, vou ter que me defender, mas aqui, se o sócio ia votar daqui a 3 anos, para quê? Que existe uma campanha contra Florentino? Eu acho que sim. Em alguns meios, claro, como Marca, mas já faz muito tempo que eles têm algo contra ele, com certeza. Que existe uma campanha a favor do Florentino? Também. O Xiringuito, o espanhol, e de verdade o Xiringuito. Bom, pouca gente, algum que eu conheço de lá, tenho carinho, algum. No espanhol também algum. Mas é que eles são pró-Florentino, e aí tem vários meios que também são. E olha, tem muito barulho pró-Florentino e que estão apontando o dedo para os outros. E, bom, enfim, se existe uma campanha contra você, também existe uma campanha a favor, não é? Olha, aqui neste canal nós denunciamos a campanha contra. E, bom, enfim, é que vamos ver. Se você acompanha o canal, sabe que sempre denunciei e continuo fazendo isso. No próximo vídeo, falarei sobre o relatório do Greider Greira, que o Marca trouxe agora. Mas, o que é isso? Justamente agora. Por isso, essa parte me incomoda no Riquelme. Ou ele é firme sobre o Greira e para de dizer que o Madrid perdeu tempo. Ok, o Madrid perdeu tempo, mas e você? O que vai fazer? Ou vou começar a pensar mal, que já estou quase lá. Claro, é que aqui não existe só preto e branco. Mas tem muitos tons de cinza nisso. Mas olha, sobre a campanha principalmente, meu ponto contra isso é que ninguém te obrigava. Desculpa. Mesmo com uma campanha a vida toda, ninguém te obrigava. Outros querem controlar o Real Madrid, mas quem são? É igual na coletiva de imprensa. Os meios de comunicação. Meios de comunicação. Tem gente querendo se meter no Madrid? Com certeza. Tebas pode estar por trás disso? Com certeza. Enquanto você estiver aí, do que tem medo? Que medo você tem do Tebas?
Além disso, ele mistura Tebas ao dizer que precisamos vender 10% porque Tebas quer tirar algo do nosso patrimônio, não sei o quê. Eu expliquei isso aqui numa assembleia ordinária, que depois ia convocar uma extraordinária. Ele nunca convocou. Isso foi em novembro. Extraordinária para dezembro. Ele não convocou, mas vocês sabem por quê? Porque estávamos mal esportivamente. Se estivéssemos bem, teria convocado para propor isso. Também é verdade que propor essa mudança societária é muito complicado, e deve ter tido alguém dentro do clube que não achou isso bom. Alguém até falou para ele esperar, pois fazer isso gera confusão. Mas bom, então aquilo de que outros querem mandar no Real Madrid. Claro, ele continuou por esse caminho, então já vamos descartando, e ele nos esclareceu que, entre aqueles que querem mandar no Real Madrid, que não são só eles, mas entre os que querem mandar no Real Madrid, são os mesmos da diretoria do Calderón. Aqui ele começa a citar um outro candidato. A diretoria do Ramón Calderón, presidente, com quem passamos uma vergonha terrível, disse Florentino. E eu também penso assim. Naquela assembleia de 2009, foi no início de 2009, não foi? E que, bom, aquele pessoal era um desastre. E ele diz que hoje são os filhos e cunhados, e não sei se ele falou netos. Neto, tudo bem. Mas seria bom lembrar ao Florentino também que o Calderón foi seu diretor. Calderón foi diretor do Florentino, ou seja, depois o Calderón ganha as eleições porque já tinha sido anteriormente diretor do Florentino. Se ele reclama que na junta diretiva há quem queira se candidatar, na dele teve um que virou presidente e causou toda uma confusão. O quê, cara? Não sei, mas enfim. Ok, eles vêm para se aproveitar do Madrid, vêm para se aproveitar do Madrid, o que é uma acusação direta que o outro vai ter que responder. E ele finaliza sem dizer o nome, nem do personagem, nem de Henrique Riquelme, nem da empresa dele, Cox, já vamos colocar nome em todos, mas sem dizer nomes, ele diz: alguém que pede juros para suas empresas de 54 ao ano, escondendo isso da Comissão Nacional do Mercado de Valores. Obrigado. Permita-me dizer que vocês não têm a solvência para presidir o Real Madrid. Permita-me dizer que isso é uma crítica velada, embora eu ache que bastante clara, mas sem citar nomes. E soltando isso aí um pouco, de maneira indireta, ao fato de vocês sabem quem é que está se candidatando, se o nomearem presidente, a instabilidade que vocês vão ter aqui com um cara que, bom, parece um bom empresário, mas que não é tanto assim. Caramba, essa é pesada, essa é pesada. Eu não sei, esse negócio do juro a 54% talvez seja verdade, talvez o outro seja um farsante, que além disso, na entrevista com Juanma Castanho, diz que penhorou o relógio do pai e no final nem penhorou. Não sei, mas foi por aí. E ele coloca a cereja do bolo ao dizer: então agora já entendemos por que os bancos não davam o aval para ele. E aqui, não sabemos se davam um aval para esse homem, porque são pernas, ele e sua empresa, ou não davam um aval porque houve pressões para que não dessem o aval para ele. Quer que veja, nesse mundo, a gente acredita em tudo. Veja o Zapatero com cara de bobalhão e dizem que atuava internacionalmente, ou seja, até o mais bobo se destaca aqui. Quer dizer, além disso, nem Florentino, nem quem está com ele é bobo. Então, por que não pensar que houve pressão para esse homem não ter por causa do aval dos bancos? Quando o Florentino é um cara muito bem acompanhado, porque além disso, ele tem carisma. E porque sabe que na política do futebol tem que ser amigo de todo mundo. Embora tenha inimigos, mas tem poucos inimigos, mas onde ele pode influenciar, seus tentáculos podem chegar a muitos lugares que a gente nem imagina. Deixamos isso no ar outro dia, não sabemos, só para evitar confusão ao verem os comentários. Você está dizendo que Florentino pressionou esses bancos? Não, não estou dizendo isso. Como Florentino diz que o outro é fraco e por isso não deram os avais, também vai ter gente que pense que, poxa, talvez ele não seja tão fraco assim, e talvez tenham fechado essas portas dos bancos espanhóis para esse cara, porque
E dizer que isso não pode ser uma hipótese é não conhecer o mundo. Tem alguém com poder que pressionou. Isso pode ser assim. Não sei, não sei. E a isso, ele contrapõe o fato de que o Madrid é, graças à sua presidência, o que é verdade, líder nos rankings internacionais. E que, bom, que a Forbes diz que somos o clube mais valioso do mundo e tal, o que é muito bom. Mas volto a dizer uma frase do meu amigo Frank Carrillo. Por causa da Forbes, não fomos para Cibeles e pelo segundo ano seguido não vi comemoração lá por sermos o clube de futebol mais valioso do mundo. Na lista da Forbes. Então, o Florentino praticamente já encerra o ataque ao rival. Precisamos nos proteger de quem ameaça nosso patrimônio. E depois, ele começou a se explicar de certa forma contra os ataques, sem dizer o nome de quem o atacou, que foi Riquelme, por causa da questão dos assentos no estádio e se são suficientes ou não, porque há mais demanda por carnês de temporada, etc. e tal. Ele diz que o estádio tem poucos assentos e gostaria que fosse diferente. Estamos lutando contra a revenda. Preciso dizer que prefiro o Bernabéu moderno, principalmente por dentro. Por fora não gosto tanto, mas por dentro gosto muito. Ele é um pouco menor que o antigo. É que cabe menos gente do que no anterior, porque também foram feitos mais camarotes. Pensando mais no torcedor com dinheiro, que pode reservar esses camarotes, do que no torcedor comum, também é preciso dizer isso. Ele disse que também vão fazer um clube social, mas não explicou tão bem. Vamos fazer um clube social em Valdebebas, sem improvisar, porque já faz muito tempo que estamos pensando nisso. E vamos acomodá-lo, além disso, ao lado do Distrito Tecnológico, que já temos preparado e planejado, que vai trazer muito para o Real Madrid e tal. Sobre o Bernabéu Infinito, com a Apple, os óculos para ver como seria o Bernabéu Infinito estão na sede que fica em frente ao Bernabéu. Isso vai permitir ampliar de alguma forma o estádio de maneira virtual para quem quiser, em qualquer lugar do mundo, sentir o que é estar dentro do estádio. Que nunca vai ser a mesma coisa, naturalmente, mas pode se parecer. Concordo totalmente. Acho o conceito do Bernabéu Infinito fantástico. E aqui ele também tocou na ferida quando dizemos que o outro talvez não vá além, que é com a questão do Negreira. De todo modo, estou absolutamente de acordo com Florentino. Com Negreira eu não vou parar. Ninguém entende no mundo como nada aconteceu a um clube que pagou 8,4 milhões ao segundo chefe dos árbitros, etc. E ele diz, vamos até o fim. A pergunta é a de sempre, e é com essa que o outro ataca. E a gente vem dizendo isso aqui há meses. Por que você não foi antes contra eles de maneira mais contundente? E por quê? Porque você estava de conluio com Laporta por causa do tema da Superliga. Que também se orgulhou da Superliga. E nisso Florentino também tem muita razão. Ao vencer no TJUE contra a UEFA, talvez a Superliga não aconteça, mas pode ser que tenham conseguido alguns acordos com a UEFA que a gente ainda vai descobrir quais são. E aí poderemos julgar isso no futuro. Ele afirma que o dossiê para a UEFA está quase pronto para ser entregue, mas diz isso desde novembro, não é? Ele voltou a dizer isso, acho que em janeiro, e agora está dizendo de novo. Mas ele também disse há 2 semanas que ia entregar na semana passada. Ou melhor, na semana passada, e ainda não entregou. Então, vamos ver se eles terminam logo o dossiê, porque eu não sei quantas coisas ainda precisam ter nesse dossiê. Porque a temporada já acabou. Além disso, para mim tanto faz os erros de arbitragem deste ano. O dossiê deve focar que um clube pagava 8,4 milhões ao vice-chefe dos árbitros por 2 décadas. Só isso. Mas enfim, isso já deveria ter sido feito há muito tempo para a UEFA e para a FIFA, para que agissem além do caso penal. Mas enfim, e é isso, basicamente é isso. E depois, o golpe de efeito com Ronaldo e então um Florentino triunfante que normalmente vence. Insisto, e além disso, ele tem motivos para afirmar: ainda sou o presidente mais importante da história do Real Madrid.
Reparem nesses 25 anos e em tudo o que conseguimos e tal, mas há muitos buracos e muitas coisas criticáveis, porque aqui não é nem preto nem branco. Há coisas criticáveis em Florentino, pelas quais um sócio, em 20 anos com dinheiro, disse: poxa, vou me candidatar e quer cutucar ele. Na minha opinião, isso merece ao menos um debate. Ele não vai aceitar e muitos vão seguir cegamente a votar no Florentino, mas eu sou sócio e ouço muitos, e pensamos igual, que primeiro não está errado que apareça um sócio para dizer tudo o que talvez já tenham dito para ele nas assembleias nesses 20 anos. E que, além disso, pareça que pode ser um cara com capacidade para ser um bom gestor. Talvez não para agora, mas para o futuro. Gerar para o Florentino um pouco de pelo menos concorrência para também melhorar a gestão dele. Me parece, mas enfim, alguns vão te chamar de traidor. Que tudo corra bem para vocês, deixem um like se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem e nos vemos no próximo. Tchau!